Bom dia a todos, é uma alegria poder estar juntos essa manhã, junto com todos vocês aí na sua casa, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais. Acabamos de cantar uma canção que fala que o amor de Deus é melhor que a própria vida. E meu desejo essa manhã é que você compreenda o amor de Deus para você durante esse período que estamos passando. Essa canção também fala que o salmista expressa que ele tem desejo de estar na presença de Deus. E meu desejo essa manhã para todos vocês é que você também deseje estar na presença de Deus agora, durante esse tempo que vamos meditar na palavra dele, poder se conectar mais profundamente. Você que está aí na sua casa, com sua família, com seus amigos, vamos juntos passar esse tempo meditando na palavra de Deus. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões que eu tenho feito durante esse período de quarentena. Então, para quem gosta de tema de aula, o tema da minha aula é minhas reflexões em meio à quarentena. Deus tem me ensinado algumas coisas durante esse período que a gente tem estado mais dentro de casa, com a família. E eu gostaria de aproveitar hoje para compartilhar com vocês. No final de 2019, no meu coração, havia um sentimento de entusiasmo, de otimismo, em relação às mudanças que o país estava realizando. A economia estava crescendo, o emprego aumentando, a criminalidade diminuindo, o cenário era muito favorável e animador. Para mim, 2020 seria o ano das mudanças. Mudanças do local de culto, mudança da nossa igreja, novas ideias, novos sonhos. Eu acreditava que Deus faria nova todas as coisas. Depois de 3 meses, veio a resposta de Deus, quarentena para todos nós. Veio a pandemia e tudo mudou. O emprego diminuiu, a economia entrou em um período de recessão, as grandes empresas estão fechadas e não podem produzir e comercializar seus produtos. Grandes eventos esportivos e artísticos foram cancelados, ainda outros estão paralisados. Mas vemos também na história da raça humana períodos assim, onde o mundo para por causa de acontecimentos que não estão no controle da gente. Existem vários relatos na palavra de Deus e também na história, onde a humanidade teve que parar. Nesses últimos séculos, tivemos aí praticamente 2 guerras mundiais. E foi difícil, foi um período muito difícil para quem viveu o período da guerra. Mas também temos visto outros tipos de sofrimento, terremotos, guerras, pragas, doenças, fomes em várias partes do mundo. E com certeza tudo isso nos atinge, nos afeta. Mas a Bíblia também relata muitos acontecimentos que marcaram a história do povo de Deus e também da raça humana. E hoje de manhã eu quero compartilhar algumas reflexões que eu tenho aprendido na palavra de Deus, para que juntos possamos passar por esse período e tirar lições com esse período que Deus está trazendo para cada um de nós. Então, vamos para Lamentações, capítulo 3, versículo 37 e 38. Se você não tem uma Bíblia, por favor, acompanhe com a pessoa aí ao seu lado. A Bíblia diz assim:
Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Eu vou ler novamente esse versículo. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tanto as coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos agora juntos meditar nessa palavra de que nada pode acontecer na nossa vida, na vida dos seres humanos, se o Senhor não decretar ou se o Senhor não permitir. Mas cabe a nós também assumirmos a nossa parte contigo. Porque várias coisas acontecem devido ao nosso coração, às nossas escolhas, às nossas decisões. E queremos agora juntos colocar nosso coração humildemente diante do Senhor, da palavra do Senhor, para aprendermos com a vida do profeta Jeremias, um homem que foi provado e aprovado. Por isso, hoje vamos falar da vida dele. E todos nós queremos também ter uma vida aprovada pelo Senhor. E quando vier as provas, como estamos passando, que o Senhor nos dê discernimento espiritual para entender e compreender a sua vontade. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, oramos por aqueles que estão sendo tratados desse vírus, oramos pelas famílias que perderam entes queridos durante esse período, mas que o Senhor nos ensine lições profundas sobre a nossa própria vida humana. A vida é um sopro, nossa vida é como a erva que nasce pela manhã, floresce, mas à tarde é queimada pelo sol e desaparece. É assim que o Senhor compara a vida humana na palavra do Senhor. Queremos aproveitar a vida enquanto vivemos. Te oramos e agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. O nome Lamentações significa choro em alta voz. Neste livro encontramos a angústia e a consternação do profeta Jeremias em relação à destruição de Jerusalém, a cidade do povo de Deus. Jeremias era filho de sacerdote. O pai dele se chamava Ilquias, da tribo de Benjamim. E Jeremias foi chamado por Deus para cumprir uma missão bem desafiante, uma missão dura, uma missão difícil. Ao longo de aproximadamente 40 anos, Jeremias pregou a mensagem de Deus para o povo de Israel. O povo estava mergulhado na idolatria, na desobediência, na religiosidade. Havia corrupção, havia injustiça, havia imoralidade, havia pecados horríveis sendo cometidos pelo povo de Deus, o povo de Israel. E Deus chama esse profeta para pregar essa mensagem, chamando ao povo ao arrependimento. Mas o povo decidiu virar as costas para Deus, tapar os ouvidos para a mensagem do Jeremias. E por isso Deus chama ele para advertir aquele povo do juízo vindouro. Hoje, irmãos e amigos, estamos vivendo os dias difíceis, dias estranhos, dias de incerteza, de apreensão, dias de muito sofrimento, dias onde a morte de muitas pessoas tem ganhado papel de destaque em toda a imprensa. O que mais nós ouvimos hoje na imprensa é quantas pessoas morreram vítimas desse vírus.
pensando nessas coisas, quais lições Deus quer nos ensinar por meio da pandemia e da quarentena? Nesse versículo que nós lemos, esses dois versículos, no versículo 37, na visão de Jeremias, a guerra e a fome e a doença e a destruição, o ataque do inimigo e todos os acontecimentos do período que ele viveu, vinha por permissão de Deus. Foi Deus que decretou. Que ele fala, ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Deus é que decreta ou permite todas as coisas. Eu queria saber se você tem convicção sobre isso. Porque talvez você esteja passando um momento muito difícil. E nós vamos estudar a vida desse profeta e ver como ele sofreu, como foi difícil para ele passar por esse período. Imagina 40 anos pregando para uma nação que não quis ouvi-lo. Na verdade, Jeremias pregou para um povo e a Bíblia fala que ninguém o ouviu, ninguém se arrependeu. E nós estamos aqui essa manhã para aprender sobre a vida do Jeremias. Jeremias enxergava que coisas boas acontecem por ordem de Deus, mas ele também enxergava que coisas ruins acontecem por permissão de Deus. Na visão do Jeremias, Deus tem controle absoluto sobre todas as coisas, sendo elas boas ou sendo elas ruins. Mas como que Jeremias chegou a essa conclusão? Porque ele escreveu o livro de Lamentações. Por que que ele chegou a essa conclusão? É isso que nós vamos aprender hoje de manhã. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 1, do versículo 16 ao 19. Isso é a palavra de Deus falando. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Como eu tinha falado, Jeremias foi chamado por Deus para uma missão bem difícil, bem desafiante. A mensagem que o Jeremias tinha que entregar para o povo era uma mensagem muito impopular. Na verdade, eles queriam uma mensagem de paz, mas Jeremias trouxe uma mensagem de arrependimento, de mudança. Eu não sei você, mas esses últimos dias, já estamos aí praticamente há quase um mês em quarentena, ficando mais em casa, sem poder sair muito, tendo contato pelas redes sociais com nossos amigos, com nossos irmãos na fé. Mas assim, eu tenho visto meu próprio coração, às vezes, eu quero que isso acabe logo, essa quarentena acabe logo para eu voltar a ter uma vida normal, porque essa vida que eu estou tendo parece que não é normal. Mas Deus está falando, Edson,
para você ficar dentro de casa. Pare de lutar. Eu acredito que Deus está treinando a igreja para períodos difíceis que virão na frente. Eu fiquei pensando como seria na época do Jeremias, que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Como que ele pregou essa mensagem? Ele ia no templo pregar, ou ele ia e pregava de casa em casa? Eu não sei, a gente não sabe. Como ele anunciava essa mensagem? E se a gente tiver que ficar 1 ano, 2 anos dentro de casa? Tem países aí que cristãos não podem se reunir. Nós temos esse privilégio de poder ter um local, poder se reunir, fazer os cultos. Mas será que Deus está treinando a gente para algo que vai vir na frente? Eu não sei. E é interessante que essa mensagem que Jeremias vai levar para esse povo, no versículo 17, Deus fala para ele assim, ó, e você prepare-se. Isso aqui tocou meu coração. Eu estou preparado hoje para sofrer qualquer circunstância que Deus permitir acontecer na minha vida. Você está preparado para sofrer, para ter uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé que é fortalecida por causa do seu relacionamento com Deus, independente de você ter uma estrutura para amar a Deus, para continuar sendo fiel a Ele. Eu tenho pensado nessas coisas. Então Deus fala para ele, ó, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Então Deus falou, prepare-se, mas vá pregar. Vá falar de mim para esse povo. E Deus fala aqui para ele algo interessante. Não fique aterrorizado. Eu fiquei pensando, o que me abala hoje? Eu fiquei pensando sobre várias coisas que podem me abalar, que pode talvez abalar você na sua vida. Falta de recursos, doença, você tem medo de se contagiar, tem medo de morrer. Então, o que te causa pavor, né? Mas Deus promete para ele no versículo 18, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra. Contra reis, contra seus oficiais, contra sacerdotes. Jeremias tinha que ir lá e levar a mensagem de Deus para esse povo. E Deus está falando para ele, olha Jeremias, você vai ter que ser uma cidade forte. De bronze, de ferro. Porque os caras vão resistir. Eles não vão querer te ouvir, eles não vão querer mudar. A minha pergunta é, sua fé hoje está firme? Ou você está aproveitando a quarentena só para descansar? Tem que parar para pensar. Porque ninguém está nos vendo, mas Deus está nos vendo. E era Jeremias sozinho. Jeremias não tem ali os amigos dele que estão indo junto com ele para pregar a mensagem. Ele está isolado. Sozinho, no meio desse povo. E Deus já prepara ele falando no versículo 19. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Como é bom a gente ouvir isso de Deus. Eu estou com você. Eu gosto do Antigo Testamento, que a gente vê no Antigo Testamento o relacionamento do homem com Deus. É Jeremias e Deus, Elias e Deus, Davi e Deus.
Isso torna a coisa muito mais individual e pessoal. Eu gosto de estar unido com a igreja, eu gosto de estar unido com os irmãos. A salvação é individual, mas a vivência da salvação é comunitária. Então, irmãos e amigos, por causa da promessa de Deus de estar com ele, Jeremias então sofre várias provações. E eu gostaria de citar algumas que Jeremias sofreu. Você depois pode ler na sua Bíblia. Eu vou citar as Escrituras. E ele sofre várias provas. Ele sofre a provação de ameaça de morte. Jeremias 11, 18 ao 23. Ele sofre a provação de isolamento. Jeremias 15, do 15 ao 21. Ele sofre a provação da prisão. Jeremias 37, 14 ao 16. Ele sofre a provação da fome. Jeremias 38, 1 ao 6. E ele sofre a provação da rejeição. Jeremias 43, 1 a 4. Eu gostaria de ler essa escritura com vocês. Jeremias 43, de 1 a 4. A Bíblia diz assim: quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor, o Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem e nos leve para o exílio da Babilônia. Assim Joaná, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram a ordem do Senhor, que permanecessem na terra de Judá. Então o que a gente percebe aqui? Que eles rejeitaram a mensagem do Jeremias. E aqui está a liderança de Israel, os homens influentes. Então nós temos vivido um período onde a gente vê muita guerra entre poder, entre os homens. Olha, eu não sei você, mas eu tenho orado muito pelo Brasil. Nós estamos mergulhados numa guerra de poder, mas por trás dessa guerra de poder tem uma guerra espiritual. É a guerra entre o bem e o mal. O país está totalmente dividido. Um grupo acusa outro grupo e outro grupo acusa outro grupo. E a coisa não anda. E aí, quando uma nação começa a agir dessa maneira, as coisas vão se tornar mais difíceis. E devido a todas essas provas, Jeremias chega a duvidar de Deus, ele chega a questionar Deus. Pô, como é que o Senhor me dá uma tarefa dessa tão difícil? Eu estou aqui sozinho lutando contra esses homens arrogantes, orgulhosos, que não querem ouvir o que o Senhor decretou e o que o Senhor ordenou. E ele ora com sinceridade a Deus. Mas ele chora também por ver que o juízo de Deus está vindo para destruir a terra natal dele e aquele povo. Como que a gente pode ver? Vamos lá para Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Essa é a oração do Jeremias. Eu sou homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira.
Ele me impediu, ele me impeliu e me fez andar na escuridão, e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecesse, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Eu não sei se você já fez uma oração dessa para Deus. Deus, Senhor, me cercou. Estou sentindo aflito a vara da sua ira. Que ele estava enxergando o que iria acontecer com o povo. Se continuasse pecando contra Deus. E é interessante, irmãos e amigos, como você lida com sofrimento na sua vida. Como que você lida com uma injustiça? Que tipo de oração você costuma fazer quando você está sofrendo? Quando você está sendo injustiçado, você é sincero e honesto com Deus? Eu tenho pensado muito na minha vida. Eu lembro uma época da minha vida que eu fiquei praticamente quase 2 anos sem trabalhar, sem emprego. Estava uma época muito difícil de recessão. Eu fui em várias empresas, naquela época tinha que preencher fichas. Chegou num certo momento que eu não estava mais confiando. Eu morava com amigos e dividia com eles as contas da casa. E eu estava sem trabalhar e eu tinha que pedir para aqueles amigos bancar a minha parte, porque eu não tinha condições de bancar o aluguel, a luz. Eu prestava alguns serviços dentro da casa para aquele grupo. Aí um dia eu achei um jornal na rua e vi uma vaga de emprego. Eu estava lá no centro da cidade, lá no Vale do Anhangabaú, e essa vaga era lá na Avenida Sumaré, numa concessionária de carro. E eu teria que me dirigir até lá. Eu não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Puxa, como é que eu vou fazer? Só tinha um bilhete. Tive que pedir para o motorista para entrar, para descer pela porta de trás. Foi muito humilhante para mim. E eu lembro que eu cheguei lá no local para fazer a ficha. A pessoa que me atendeu falou: olha, já vieram várias pessoas aqui na parte da manhã. Se você quiser tentar fazer... Eu falei, não, eu vou fazer. Aí eu fiz a ficha lá. E eu fui para debaixo de uma árvore orar. Falei, Deus, eu sou um servo do Senhor. Até meu sapato está furado. Naquela época meu sapato estava furado, era um dia de chuva e meu pé todo molhado. Falei, mas que Deus é o Senhor que permite um servo do Senhor andar desse jeito? Se o Senhor é Deus, dá esse emprego aí para mim. Abre essa porta aí. Aí o que aconteceu? Na parte da tarde, eu voltei lá no emprego para saber a resposta. Eu não comi, fiquei esperando. A menina tinha me falado, 2 horas, 3 horas já vai ter a resposta. O gerente vai dar a resposta. Quando eu voltei lá, aí eu fui conversar com o gerente, ele olhou para mim assim, perguntou meu nome, de onde eu era. Ele falou, quando que você pode começar? Eu falei, quando o senhor desejar, até agora. Ele falou, então amanhã você traz seus documentos. Então eu vi assim, Deus, eu saí dali pulando de alegria. Eu vi Deus agindo na minha vida num momento de sofrimento. E eu acredito que quando nós fazemos esse tipo de oração sincera com Deus, Ele nos ouve, Ele nos considera. Mas talvez Ele não arrumasse um emprego para mim, porque Ele iria me provar mais. Então, quando vem o sofrimento, de quem a responsabilidade? É de Deus? Na minha vida? Qual é a minha responsabilidade? Muitas pessoas dizem que o sofrimento
faz com que Deus use sofrimento para aproximar pessoas dele. Eu acredito. Eu vim para o cristianismo, eu fui atraído para o evangelho porque eu estava sofrendo lá em 90 uma fase bem difícil da minha vida. Eu já tinha sido convidado várias vezes para essa igreja. E eu sempre dizia não, não, não. Aí num dia eu estava na Vila Mariana, um amigo meu, logo pela manhã me convidou, me ligou, marcou um estudo da Bíblia. Eu nunca tinha estudado a Bíblia com profundidade. No primeiro estudo que ele fez comigo, eu já abri minha mente. Deus abriu minha mente. E ali eu fiquei uns dias estudando a Bíblia com aquele pessoal, tomei a decisão, me converti, fui batizado. Estou há 30 anos nessa vida. Então, Deus usa o sofrimento para atrair pessoas para perto dele. E eu acredito que esse período de pandemia, de quarentena, de sofrimento, muitas pessoas estão sofrendo. Semana passada eu recebi a notícia de uma senhora que era amiga da minha mãe. Ela foi, no mês passado, no enterro do meu padrasto. Eu a vi, conversei bastante com ela, com o marido dela. E essa semana minha irmã me manda uma mensagem que ela faleceu vítima do coronavírus. Ela era mais nova que eu, tinha 50 anos. Era uma pessoa saudável. O marido dela é motorista de táxi, pegou o vírus, passou para ela, ela foi entubada e morreu. Então a gente não sabe, né? Porque coisas ruins acontecem. Tem outras pessoas que falam que Deus não existe. Porque se ele existisse, ele acabaria com o sofrimento. Se ele fosse bom, ele acabaria com o mal. Se ele fosse bom, a injustiça não triunfaria. O fato é, meus irmãos e amigos, que a grande maioria de nós, quando experimentamos o sofrimento, gritamos em alta voz: ai meu Deus! Oh meu Deus! Você já ouviu isso, não? Eu já ouvi várias vezes. Interessante isso, né? Alguém disse uma vez: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Ou alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. O que aconteceu com Jeremias que fez com que ele mudasse seu pensamento e seu discurso? Porque esse coração que ele apresenta aqui é um coração que está amargo com Deus, questionando Deus, até culpando a Deus pelo sofrimento na vida dele. Mas se você for para o mesmo capítulo de Lamentações, versículo 20, ele fala assim: lembro-me bem disso. Lembro-me bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Então, quando ele lembra do sofrimento que ele passou, dessas provas que eu citei, o que acontece com a alma dele? Ele se sente fraco espiritualmente. E nós, às vezes, somos assim, não? Diante da realidade do sofrimento, da tristeza, da depressão, da melancolia, nós agimos da mesma maneira. Mas o que fez Jeremias mudar o seu foco e a maneira de enxergar as coisas? Eu acredito, eu quero dar uma direção para todos vocês essa manhã. Decisão. Ou você decide olhar para Deus na sua vida, para Jesus, ou você decide olhar para o
sofrimento e para os seus problemas. Primeira coisa que você tem que guardar, decisão. Decida a lembrar, como no versículo 20 ele fala, lembro-me bem de tudo isso. Mas no 21 ele fala assim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Tem duas coisas que a gente pode lembrar. Lembrar de coisas ruins da nossa vida, do nosso país, de coisas que estão acontecendo, ou a gente pode lembrar de coisas que podem nos dar esperança. O que te dá esperança hoje? Aí no versículo 22 ele fala, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Olha isso aqui. O que fez ele mudar de foco, mudar de discurso, mudar de postura? Lembrar do quê? Do amor de Deus por ele. Você está sofrendo, você está deprimido, deprimida, você está entediado, você está sem confiança, você está desesperançoso. Lembre do amor de Deus por você. Lembre de coisas que Deus já fez por você durante sua vida. Mesmo quando você ainda não era um cristão, Deus cuidou de você. E é interessante que ele fala também que as misericórdias de Deus são inesgotáveis. O que isso quer dizer? Misericórdia simboliza compaixão, piedade. Deus não fica indiferente em relação ao nosso sofrimento. E por que ela é inesgotável? Porque ela não tem limite. Isso é bom demais. Todo dia nós temos a misericórdia de Deus. Ele fala isso, né? No versículo 23, essas misericórdias se renovam cada manhã. E eu queria lembrar você disso. Que o amor de Deus, a misericórdia de Deus se renova cada manhã na sua vida, na minha vida, na vida dos seres humanos. Deus lida com nossos problemas diariamente. Deus libera misericórdia diariamente. Por isso que Jesus falou em Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu sei que eu e você temos ansiedade de nos preocupar com as coisas do futuro. Como vai ficar a economia, como vai ficar a igreja, como vai ficar meu emprego, como vai ficar minha família. Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou conseguir passar por esse desafio, por essa prova? Como que vai ficar as coisas no nosso país? E se a gente não tomar cuidado, isso nos enche de ansiedade, de preocupações e tira a nossa felicidade, rouba a nossa alegria, nossa confiança em Deus. A mão de Deus está nos guiando em tudo o que está acontecendo. Eu tenho convicção disso. A minha tendência às vezes é achar que o homem está dominando as coisas. Talvez você também pense como eu. E que Deus está fora, está indiferente. Não, a história está na mão de Deus. Ele controla a história.
E ele determina o que precisa acontecer. No versículo 24, o Jeremias, além de saber que a misericórdia de Deus se renova cada manhã, ele fala: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha. Essa palavra, a minha porção é o Senhor, tocou profundamente meu coração. Porque o que significa porção? Uma parte de algo. Na visão de Jeremias, ele chama que Deus é a sua porção. Ele entendia que somente Deus pode suprir o vazio da alma. Somente Deus pode dar força para lidar com provas difíceis. Somente Deus pode consolar a alma daqueles que estão sofrendo. Por isso que nós vivemos num mundo hoje muito insatisfeito. Porque as pessoas perderam a capacidade de alimentar sua alma buscando Deus. Aí a porção dela, em vez de ser Deus, a minha porção é meu trabalho. A minha porção é o meu casamento. A minha porção é meu emprego. A minha porção é meu celular. A minha porção é meu videogame. A minha porção é minha namorada, é meu namorado. A minha porção é meu time de futebol. E quando não tem essas coisas, ou quando essas coisas são tiradas, perdeu-se o sentido da vida. Perdeu-se a base. E olha, nós estamos vivendo nesses últimos períodos. Olha, eu não sei, eu acredito que depois desse período, nós vamos ser um outro tipo de gente aqui no nosso país. E eu estou orando para que a gente seja melhor. Porque já tem muita gente enlouquecida. Por se sentir inútil. Porque aquilo que é, a porção não está rolando, o show não está rolando, o futebol não está rolando. Então, fique em casa, cuida da família aí. Ama sua mulher, ama seus filhos. Pensa na sua vida, na brevidade dela. Pensa que a morte está batendo na sua porta. Então esse é um período que a gente precisa ter esse coração como Jeremias. A minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. E é interessante, né? Porque tem um ditado que fala que a esperança é a última que morre. Quando o ser humano perde a esperança de viver, a vida perde o sentido. Você, meu irmão, você, meu amigo, onde você tem colocado sua esperança? Seu trabalho? O seu dinheiro? Na sua família? Jovens, onde você tem colocado sua esperança? Então todos nós estamos sendo treinados por Deus. Período de quarentena, para que possamos olhar para dentro de nós, para dentro do nosso coração, nossa alma. O que a gente tem cultivado? Porque até essa distância do culto, no versículo 26 de Lamentações 3, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Como é que um cara que sofre tudo que Jeremias sofreu, muda o coração assim, dessa maneira? Mas olha, isso aqui é uma história de vida, são 40 anos.
O livro de Lamentações foi escrito depois da destruição de Israel. Depois que Nabucodonosor invadiu Israel, junto com seu exército, e destruiu Jerusalém, levou muitos para a Babilônia como prisioneiros, e deixou um povo lá. E Jeremias ficou. Ele não foi para o cativeiro. Durante 40 anos lutando pelo reino de Deus, dando tudo de si. Mas essa fala dele me enche de alegria, de esperança também, tira muito peso. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Deus que trouxe a pandemia, ou Deus permitiu a pandemia porque homens maus tramaram para que ela se espalhasse, porque pode ser isso também, a gente não sabe até onde vai a maldade do ser humano. E Satanás por detrás, o diabo agindo na vida das pessoas para disseminar o mal, porque tudo que causa morte não é de Deus. Mas se a gente esperar tranquilo em Deus, se a nossa confiança estiver em Deus, tudo vai se tornar mais leve. E ele fala de salvação, e esse é o ponto. Esperamos a salvação, a nossa redenção. Jesus vai voltar um dia. E ele vai trazer a redenção, a nossa salvação. Pode ser essa semana, pode ser esse mês, pode ser hoje. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas precisamos estar preparados para a volta dele. E para terminar nosso culto, eu gostaria de ler Romanos capítulo 8, do 18 ao 21. Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu sei que eu e você estamos conscientes de que estamos sofrendo. O Paulo, mais de 2000 anos atrás, ele já enxergava esse cenário de sofrimento, que toda a natureza estava gemendo. Estava em decadência espiritual, moral. E ele fala aqui que Deus vai usar todas essas coisas, esses acontecimentos, que durante a história a gente já tem ouvido falar e a gente já tem experimentado, para fazer o quê? Manifestar a glória dele através da nossa libertação. Jesus vai voltar um dia. E todos nós estaremos junto com ele, comemorando a nossa salvação. E é incrível isso, não? Saber que receberemos a gloriosa liberdade como filho de Deus. Queria chamar você a ofertar também. Deus entregou o que era mais difícil. Então que sua oferta seja uma oferta generosa. Que Deus nos dê uma ótima semana.
e que nós possamos, através desse período de quarentena, tirar lições novas para nossas vidas. Amém? Um ótimo domingo a todos.